Olá, você que conversa conosco em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para Bauru e 22 cidades ao nosso redor aqui no centro do estado de São Paulo e também nas emissoras abertas e fechadas da rede pública de TV a partir da TV Câmara Bauru. Em fevereiro, como nós estamos gravando Espaço Aberto aqui, a gente fala do Fevereiro Roxo, mas nós temos 3 doenças que têm em comum o fato de não ter cura e hoje, e não em função tão somente do fevereiro, mas em função de orientar ou buscar com especialistas informações para que você saiba como lidar com a questão da dor, por exemplo, e de outras complicações como o lúpus. Nós vamos conversar com o Dr. Henrique Sampaio, ele é médico reumatologista e membro da Sociedade Paulista de Reumatologia, SPR. Henrique, muito obrigado de dar o seu tempo aqui, contribuição conosco de um serviço público. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de falarmos aqui hoje um pouco sobre fibromialgia e sobre lúpus. Eu acho que o primeiro passo para a gente promover saúde é promover conscientização à população. Muito legal. Agora, a dor, ela está presente na vida do ser humano em vários fatores, por razões naturais, biológicas, genéticas. No caso da fibromialgia, como a gente orienta pedagogicamente aqui aquele que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, a falar, olha, o seu caso não é de uma dor ocasional, aí, sazonal, por alguma coisa que você fez eventualmente errado. Legal. Vamos lá. Primeiramente, eu gosto de comentar assim, né? A dor. Tem muitos pacientes que chegam aqui no consultório e falam, doutor, eu queria tanto não sentir dor. Mas, na verdade, a dor é um sinal de alarme para nós, não é? Se a gente tem uma dor no abdômen muito forte, pode ser uma apendicite, por exemplo, uma dor para urinar, pode ser uma infecção de urina, uma dor no peito muito intensa, será que é um infarto? Então, a dor é um sinal de alarme para nós. Porém, o que acontece na fibromialgia é uma alteração da interpretação dessa dor, que a gente interpreta lá no nosso cérebro. O paciente com... Todos nós temos dor durante o dia, dependendo do esforço, de uma batida, de uma contusão, a dor está presente. Como eu disse, muitas vezes como sinal de alarme. Mas a fibromialgia interpreta esses estímulos de uma forma muito mais exacerbada. Então, ela sente realmente essa dor, é uma dor real, que ela sente de forma exacerbada estímulos que não era para levar a isso. E qual que é a grande diferença, né? A gente vai comentar aqui um pouco sobre ela, mas a dor da fibromialgia é uma dor crônica. Ela leva de conceito acima de 3 meses de duração. Então, não é qualquer dor que vai ser considerado fibromialgia. E, além disso, é uma dor difusa. Até de difícil localização, normalmente o paciente fala que é uma dor que dói tudo, do fio do cabelo à ponta dos pés. Ele pode chamar essa dor de dor tipo queimação, de dor nos ossos, dor na carne, formigamento. Enfim, é uma dor difusa e crônica. Aí a gente começa a pensar talvez numa fibromialgia. Entendi. Porque, já pegando alguns elementos para a gente formando aqui, em geral, segundo os estudos, ela está principalmente entre mulheres de 30 a 60 anos. Isso, então a fibromialgia ela tem uma prevalência ali significativa na nossa população, em geral, abaixo dos 5%, 3, 4% da população, e em geral comete mais mulheres mesmo. Homens podem ter, mas em geral é mais mulheres, dos 20 aos 50 anos, em média. Então, a gente acredita que há esse papel aí hormonal, né? Porque é bem mais prevalente nas mulheres. A gente não tem uma causa específica, viu, Nelson? Uma causa clássica do que leva à fibromialgia. Mas a gente sabe que normalmente tem um processo, um estresse muito importante que ocorre com essa pessoa. Esse estresse pode ser tanto estresse emocional, algo muito intenso que ela passou na vida, ou um estresse físico também. Até, teoricamente, uma infecção muito importante, enfim, pode ser um gatilho para iniciar esse quadro de fibromialgia, que realmente acomete muito mais as mulheres. Tem aqui na leitura dinâmica que a gente fez uma série de requisitos, o senhor citou um já, que tem que ser uma
dor prolongada aí, né, sistêmica quase por 3 meses, e tem 11 ou de 11 a 18 pontos para poder identificar isso. Fala um pouquinho, por exemplo, da experiência do senhor, do diagnóstico clínico aí, para a gente classificar. Não, esse aqui classicamente está na fibromialgia por esta razão. Tá, então vamos lá. Como a gente faz o diagnóstico de fibromialgia, né? É muito interessante a gente falar disso, porque muitos pacientes chegam no consultório e perguntam, doutor, não tem nenhum exame para a gente pedir para ter certeza se eu tenho fibromialgia ou não? A fibromialgia é uma síndrome clínica, ou seja, ela apresenta um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam essa doença. E o seu diagnóstico é puramente clínico, ou seja, não tem nenhum exame de sangue, nenhum exame laboratorial de imagem que vai demonstrar um quadro de fibromialgia. Ok? Então, o diagnóstico é clínico, é feito no consultório, tirando a história detalhada do paciente, examinando o paciente. Por vezes, a gente pede alguns outros exames laboratoriais para excluirmos causas que podem mimetizar a fibromialgia. Ok? Por quê? A fibromialgia, além da dor crônica, que é o sintoma ali cardinal, principal, também nós temos a fadiga, o cansaço. Ela é altamente prevalente no paciente com fibromialgia. Se o paciente não tiver fadiga e cansaço, a gente até pensa em outro diagnóstico. Além da dor, então, crônica, fadiga, cansaço, um sono não reparador. O paciente pode dormir até a noite, até por 8 horas, mas ele acorda cansado. Ou outros distúrbios do sono, da qualidade do sono. Distúrbios de humor, então, pode ser mais para ansiedade ou para depressão. Isso é muito associado à fibromialgia. Dificuldade de concentração e memória, uma intolerância ao exercício. Além disso, o paciente pode apresentar uma cefaleia crônica, um incômodo para urinar, as pernas inquietas, a síndrome do intestino irritável. A gente sabe que tem um amplo leque de sintomas que chamam a atenção para a fibromialgia. Então, a gente vai tirando isso na nossa história. E no exame físico, tem os famosos tender points, que são pontos dolorosos da fibromialgia, mas eles não são mais necessários, como era antigamente, eles não são mais necessários para a gente chegar no diagnóstico de fibromialgia. Sim, ajuda no nosso exame físico, mas não são mais necessários. Então, a gente soma ali nossa avaliação, os sintomas do paciente, a gente faz o exame físico no paciente e às vezes a gente pede alguns exames laboratoriais, porque tem problemas que podem ser problemas musculares, que podem dar sintomas compatíveis, o hipotireoidismo pode dar sintoma compatível, a síndrome da apneia do sono, o paciente não dorme direito, ele fica cansado durante o dia, isso pode causar irritabilidade. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair numa sinuca de bico e achar que tudo é fibromialgia. Tá. Necessariamente ela se manifesta em mais de um ponto, digo como ponto de dor mesmo no corpo? Sim, o paciente ele vai ter uma dor difusa, normalmente é nos 4 membros, né? Não é localizada simplesmente. Se for uma dor localizada, a gente vai procurar uma outra causa. Tá, nós estamos falando aqui só que já é muito, né? Músculos, tendões, ou pode atingir a região óssea do corpo também? Tá. Importante o senhor trazer isso também, algo que a gente precisa dar destaque aqui. Apesar do paciente com fibromialgia, da paciente, que a maioria das vezes são mulheres, sentir dor no músculo, no osso, na articulação, esses locais, na verdade, não estão inflamados. E a fibromialgia não causa lesão muscular nem deformidade articular. Ela sente a dor ali, mas não há uma lesão tecidual. Como eu disse, há uma alteração da interpretação da dor. Então, quando ela toma, na verdade, até um abraço apertado, né, esse estímulo, para ela já é um estímulo doloroso. Porque lá no nosso cérebro, onde a gente faz a leitura da dor, há substâncias que nós chamamos de neurotransmissores, como se fosse uma mensaginha de WhatsApp de um neurônio para outro para se comunicar. Na paciente com fibromialgia, há uma alteração desses neurotransmissores. Nós temos neurotransmissores que amplificam a dor e neurotransmissores que diminuem a sensação da dor. Na fibromialgia, então, há esse desequilíbrio e ela sente mais a dor em pequenos estímulos. Mas é importante a gente salientar,
que não está inflamado o tecido dela. Não é uma doença que irá levar a uma lesão de algum órgão dela ou alguma deformidade. A profilaxia aí, o tratamento, ela tem desde as questões físicas de fisioterapia, a questão química das drogas, ou é um conjunto de elementos, lógico, de acordo com o caso específico? Tá. O tratamento da fibromialgia ele vai muito além do que o medicamento, né? Na verdade, eu gosto de destacar um tripé bem importante que o paciente precisa fazer se ele realmente quer ficar bom. Muitos gostariam que, até eu gostaria, né, que existisse uma pílula mágica. Só tomar ela, acabou os problemas, acabou as dores, acabou o sofrimento, acabou os problemas emocionais, a fadiga, mas não existe. A gente precisa fazer uma tarefinha, então é um tripé. Um deles é medicamento, sim, mas o outro, que para mim é até mais fundamental, é o exercício físico de forma regular. E o último, a psicoterapia, principalmente na linha da terapia cognitivo-comportamental, que é que tem mais estudo científico quando a gente fala de fibromialgia. Então, o paciente com fibromialgia que não faz exercício, ele não vai melhorar. Ele precisa de exercício físico. Qual é o melhor? Depende. Depende de cada paciente, depende da sua idade, das comorbidades, se tem uma limitação física por alguma outra coisa ou não, e até da sua preferência. Não adianta eu chegar para uma senhora que tem medo de água e obrigar ela a fazer hidroginástica. Ela não vai, certo? Então a gente precisa negociar com o nosso paciente. O importante é a regularidade e ele estar fazendo esse exercício, então, regularmente. Isso vai melhorar muito a dor do paciente, a fadiga do paciente, os sintomas emocionais que ele pode ter junto. A gente sabe que o exercício é fundamental e realmente muda a qualidade de vida do nosso paciente. Sem querer ser sintético, desculpa, pode, pois não, doutor, pode completar, perdão. Claro, a gente vai iniciar também medicamentos para ele. Em geral, não é anti-inflamatório, não é analgésico. O anti-inflamatório ele age se tiver inflamado uma articulação ou músculo. Por isso que eles não melhoram com anti-inflamatório. A gente vai usar, falando de medicamentos que atuam lá no nosso cérebro, no local que interpreta a dor. Por isso que a gente utiliza antidepressivos ou neuromoduladores para esses pacientes, para a gente conseguir, então, melhorar esse equilíbrio entre os neurotransmissores e essa interpretação da dor desse paciente. Há uma conexão por força dessas origens na reumatologia hoje já consolidada do ponto de vista de pesquisa acadêmica, científica, da necessidade dos tratamentos estarem ligados à especialidade do senhor na reumatologia e, por exemplo, à psiquiatria ou à psicologia, então, por essas razões? Sim, então, não é só o reumatologista que trata a fibromialgia, né? Mas ele é uma das especialidades que realmente aborda, que é o especialista responsável por esse paciente. Mas a gente sabe também, a fisiatria trata a dor crônica e trata o paciente com fibromialgia, por exemplo. E muitas vezes ele tem um sintoma depressivo ou ansioso mais importante que precisa também da abordagem do psiquiatra junto conosco. Isso é extremamente importante, porque uma coisa piora a outra. Se a depressão não está controlada, vai piorar a dor. Se a dor não está controlada, vai piorar a depressão também. Então, muitas vezes o tratamento, então, ele é multidisciplinar e interdisciplinar, além do psicólogo aqui, como eu disse, fazendo a terapia, principalmente na linha da terapia cognitivo-comportamental. Se há uma relação aí dessa interface com a questão emocional, cerebral, dos nossos estímulos, né, dessa fantástica máquina humana que inclui, lógico, o cérebro e todos os órgãos, sem querer ser sintético aqui, enquanto o senhor estava falando, eu me vi diante de uma pessoa conhecida muito e que ela teve muita dor de rosto, mas assim, crônica, extrema, na parte daqui, né, da movimentação, não conseguia quase mexer. Já fez de bruxismo até outra coisa, mas quando, me desculpe a citação aqui só para como exemplo, para as pessoas poderem se colocar um pouco na situação, quando faleceu a mãe e ela fez lá um tratamento terapêutico relacionado a essa questão da perda, por alguma razão, né, aqui eu não estou fazendo da ciência, só fazendo o papel da interface, para o leigo do dia a dia, sumiu
essa dor? O senhor está falando da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, inevitavelmente eu pensei nas questões da dor da alma aqui. Tá. A gente, não, eu gosto de falar que a gente é um ser humano complexo. A gente não vai conseguir separar o físico, o corpo físico, do corpo emocional, mental e espiritual. Não tem como. A gente é um ser que engloba. Tem até essa teoria dos quatro corpos, enfim. Até uma discussão para, eu acho que para um outro momento. Mas a gente não consegue separar. Se a gente tem um sofrimento físico, haverá um sofrimento emocional. Se a gente tem um sofrimento emocional, é muito comum também a gente ter um sofrimento físico. Então, realmente, a gente precisa abordar tudo. Não posso olhar só para a dor. Não vai adiantar eu olhar só para a dor simplesmente. Eu preciso olhar para esse ser humano por completo e tratá-lo, ajudá-lo nessa jornada. Porque, na verdade, o papel do médico aqui é como um grande guia do paciente. Não sou eu que vou tomar o remédio, nem eu que vou fazer o exercício. Mas eu Perfeito. vou orientar e estar acompanhando. A gente precisa da participação ativa do paciente no tratamento. E na fibromialgia isso é extremamente importante. Ele tem que sentir-se atuante, participativo e responsável também pelo seu tratamento. E a gente, como guia, olhando o paciente como um todo e muitas vezes sim precisando de outros especialistas para ajudar por completo esse paciente. E como você põe na nossa cultura aqui, enfim, por várias razões, Henrique, o fato de que a relação com a dor faz com que muita gente, às vezes até sem dor, porque vê na internet, enfim, mas a dor principalmente recorre à automedicação em larga escala. Eu tenho uma turma, por exemplo, que toma lá depois de cada jogo, eu já falei para eles pararem com isso, 2 desses aí do mercado, vou falar o nome, o Dorflex, né? Porque acha que isso fica bom para a musculatura. Imagina conversar com um reumatologista sobre essa prática cotidiana. Exato, a automedicação ela pode ser muito perigosa, não é? Claro, tomar um analgésico comum, enfim, depois de algum esforço maior, uma dipirona, paracetamol da vida, isso não vai acarretar problemas. O problema é o paciente começar a tomar anti-inflamatórios ou outros medicamentos sem uma orientação de um médico. E isso ocorre principalmente quando é assim, pontual, ainda até que não dá tanto problema. Mas para esses pacientes que têm uma dor crônica, para alguma outra patologia, não é só a fibromialgia que leva a isso, e começa a tomar diariamente, tentando ali aliviar, está mascarando até o quadro, tentando aliviar, isso pode ser muito perigoso e pode levar a lesões renais, hepáticas, entre outras complicações. No caso do lúpus, se o senhor achar que a gente já encerrou as questões principais da fibromialgia, a gente já tem outra reação com outra origem específica do corpo de um paciente. Como a gente caracterizaria o lúpus aí também como na escala daquelas doenças, infelizmente, sem cura? Tá. Só para finalizar da fibromialgia, ela muitas vezes ela é considerada a doença invisível, porque realmente a gente não tem um exame que demonstra. E é importante a gente salientar isso, da importância dela, até para parentes, amigos, que às vezes julgam um paciente que sente essa dor. Claro, tem que ser feito o diagnóstico com cuidado também, senão vai ter uma epidemia de fibromialgia, isso não é legal. Mas a dor do paciente com fibromialgia é real, a dor é real, isso já é demonstrado por exames de imagem, que a gente consegue avaliar, o paciente tem uma alteração mesmo na interpretação da dor, a dor dele é real e saiba que apesar da fibromialgia não ter cura, ela tem sim tratamento e controle, a gente consegue promover qualidade de vida e bem-estar para esse paciente, ok? Indo agora para o capítulo do lúpus, então fevereiro roxo a gente fala dele também, é uma doença que é importantíssima a gente esclarecer a população, ela já é bem mais rara do que a fibromialgia, o lúpus ele já entra num outro campo, o lúpus é uma doença inflamatória crônica de caráter autoimune, dentro do grupo ali das colagenoses, das conectivopatias, que é uma doença autoimune, né? Por algum motivo, o paciente que ele tem uma predisposição genética a desenvolver essa doença, o sistema imune dele perde a capacidade de reconhecer o que é próprio e o que não é próprio. A gente precisa saber o que é do nosso corpo e o que não é. Quando uma bactéria, um vírus invade a gente,
A gente reconhece ele rápido, vai lá e produz substâncias que a gente chama de anticorpo para a gente combater esse agente. Nas doenças autoimunes em geral, há uma perda dessa tolerância e o paciente começa a produzir as substâncias chamadas autoanticorpos que vão agir contra o próprio organismo, levando, nesse caso, ao lúpus eritematoso sistêmico. Então, é uma doença com uma baixa prevalência que também, em geral, acomete mais mulheres, assim como a fibromialgia, em idade reprodutiva, em geral, ali dos 15, 20 anos aos 40, 45 anos, é a faixa que mais atinge, mais mulheres, e, no geral, as etnias não brancas são mais acometidas do que os brancos. E pode ter uma constelação de sinais e sintomas que a gente vai estar aqui discorrendo um pouquinho com vocês agora. Tá, no caso dessa identificação, ela é multifatorial, falou o corpo por alguma razão desenvolve, ou essa perda de identificar e acaba produzindo substâncias que aí o médico tem que, no diagnóstico, diferentemente, lógico, da questão da fibromialgia, aqui a gente está falando necessariamente de partir de um exame de sangue, por exemplo, ponto de partida, ou não tem essa relação? Então, né, falando um pouquinho da causa, né, o que causa o lúpus. Então, em geral, como eu disse, além da predisposição genética do paciente, há fatores muito importantes, como fatores hormonais, por isso que é mais comum em mulher, às vezes fator infeccioso, medicamento, tudo isso pode influenciar a própria exposição solar, que a gente vai falar um pouquinho disso também. Tudo isso pode influenciar esse paciente, depois ele a desenvolver a doença, a desenvolver o lúpus propriamente dito. Antes da gente começar até a falar dos sintomas, é bom a gente descrever aqui que o lúpus, nós temos dois tipos, dois grupos, vamos dizer assim. Temos o lúpus cutâneo, que só acomete a pele, que em geral, então, vai ser tratado até pelo dermatologista, só leva a lesão de pele. E o lúpus sistêmico, o lúpus eritematoso sistêmico, que além de acometer a pele, acomete outros órgãos e sistemas do nosso corpo. Esse paciente com lúpus eritematoso sistêmico, ele vai ser acompanhado pelo reumatologista. Então, o paciente com lúpus, ele tem uma constelação de sinais e sintomas, porque ele produz autoanticorpos que podem atacar, teoricamente, qualquer parte do corpo. Mas, em geral, os sintomas mais comuns desse paciente são lesões de pele e dor articular, principalmente. Então, a lesão de pele clássica do lúpus é aquele eritema em região malar do rosto, que faz uma asa de borboleta, inclusive até a borboleta é o símbolo para a gente falar de lúpus, faz aquele eritema, mas pode fazer outras lesões de pele diversas, e mucosas, como aftas orais de repetição, queda de cabelo, principalmente quando a doença está em atividade, e a dor e inchaço nas articulações. Essas são as manifestações mais comuns. Claro, além disso, sintomas sistêmicos inespecíficos, como um cansaço, uma fadiga, uma febre de origem indeterminada, então uma queda de estado geral, sintomas ali inespecíficos. E aí depois a gente vai para sintomas órgão específicos. Pode inflamar o pulmão, então ter problemas pulmonares, inflamar o rim, a parte neurológica, e aí o paciente pode ter vários outros sintomas potencialmente mais graves. Além disso, também pode influenciar no nosso sangue, baixando ali as hemácias, causando anemia, baixando o leucócito e baixando plaqueta também, podendo ter complicações referentes a isso. Então, a gente vê que é uma doença sistêmica, pode potencialmente ter diversos sinais e sintomas, que em geral começa com sintomas mais cutâneos e articulares, que são os principais, mas às vezes podem abrir já com um quadro grave de inflamação no rim, que a gente chama de nefrite, por exemplo. Entendi. Agora, o senhor falou sobre a questão da exposição solar. A gente vive ouvindo, né? Lógico, e tem que tomar um cuidado demais com a internet, não ficar aqui, de novo, usando a nossa função aqui didática de
pegar qualquer coisa sem origem, sem informação de especialistas como o senhor, por isso que a gente faz essa função pública repetidamente de forma permanente, as gerações vão se perdendo aí com a questão eletrônica, enfim, por várias razões, mas a gente fala, ó, tome sol todo dia, evite o meio-dia, tal. Aí se eu estou diante de alguém que tem lúpus, o que eu falo para esse paciente? Exatamente, assim. Para a população em geral, né, uma exposição ali de 20, 30 minutos, mas claro, naqueles horários mais tranquilos, né, do sol. Isso até é saudável. O paciente com lúpus, a gente sabe que a exposição solar, ela pode ativar a doença, então fazer com que ele entre numa fase de flare, de crise da doença, ativar realmente uma doença que muitas vezes está em remissão. Ela leva a lesão, a luz solar leva a lesão ali da pele, dos queratinócitos, e isso pode reagir depois com uma ativação da doença sistêmica mesmo. Então, a gente orienta o que, paciente com lúpus? Passar fotoprotetor solar diariamente, mesmo se for ficar dentro de casa, porque até a luz de dentro de casa pode ter influência no paciente com lúpus. Evitar a exposição solar mesmo, principalmente nesses horários aí que o sol é mais intenso. E então, no dia que for sair de casa, aplicar 2 vezes ao dia pelo menos. Ele tem que estar sempre com fotoprotetor solar bem aplicado. Na verdade, claro, principalmente áreas expostas, mas em todo o corpo a gente orienta o paciente a estar fazendo essa aplicação. A gente tem que tomar muito cuidado com o sol nos casos do paciente com lúpus. Tem outros fatores de gatilhos que a gente chama que deveriam ser evitados aí, que podem desencadear a doença ou trazer prejuízos? Tem outros fatores. Um dos fatores é o fator emocional. Então, o paciente que tem lúpus, está fazendo tratamento, se ele passa por um estresse emocional muito importante, isso pode ativar a sua doença. Não é que o estresse emocional foi o causador do lúpus, não é? Mas ele pode ativar, pode fazer entrar em atividade, às vezes uma doença que está quietinha em remissão. Outro fator pode ser infecção. Às vezes o paciente está bem e tem um quadro infeccioso, isso é um gatilho e a doença começa a entrar em atividade. Esses são aí os mais comuns. Alguns medicamentos também podem ter relação com isso. Tá, o tratamento permanente do lúpus, ele está ligado à questão da droga hoje? Existem outras alternativas ou complementares? Tá. O lúpus, então, como a gente disse, é uma doença crônica, inflamatória, autoimune. Ela não tem cura e ela é caracterizada por períodos de flare, atividade e remissão. Atividade e remissão, atividade e remissão. Às vezes o paciente fica bem, muito tempo em remissão, mas mesmo assim eu não posso falar, olha, dona Maria, a senhora está curada. Não. Vai continuar acompanhando. E muitas vezes ele fica um bom tempo em remissão, não é? Mas pode entrar em atividade. Às vezes gatilho emocional, infeccioso, medicamentoso ou outro, exposição solar, como a gente comentou, ou a gente nem tem muito claro isso. Bom, o tratamento para o lúpus também tem a parte medicamentosa e a parte não medicamentosa. Sobre medicamentos, existe um medicamento que eu gostaria de dar destaque aqui, que é a hidroxicloroquina. Então, a hidroxicloroquina é um medicamento antimalárico, mas que é utilizado no lúpus há muito tempo, há várias décadas, bastante seguro e eficaz. Ele ajuda a manter o lúpus em remissão, quietinho, em silêncio. E, além disso, ajuda nas lesões de pele, ajuda no perfil lipídico, que a gente diz, do colesterol, melhora o colesterol do paciente, diminui o risco dele ter complicações como fenômenos trombóticos, por exemplo, ajuda os outros medicamentos a atuarem, inclusive, no lúpus. A hidroxicloroquina ela tem vários benefícios. Então, a gente vai utilizar praticamente em todos, só se ele tiver alguma contraindicação, que também é rara. Além desse medicamento, a gente vai utilizar outros medicamentos de acordo com o sintoma. Então, tem sintoma mais leve, tem sintoma mais grave. Uma artrite, um quadro articular, anti-inflamatório e corticoide dose baixa. Uma nefrite, que é uma inflamação do rim, a gente vai usar corticoide de doses altas, às vezes até internado na veia, que a gente chama de pulsoterapia, e outros medicamentos que são chamados de imunossupressores, que ajudam a controlar essa imunidade que está um pouco bagunçada no lúpus,
os mais conhecidos aí que a gente utiliza é a azatioprina, micofenolato, e hoje a gente tem os biológicos que também entraram aqui no arsenal terapêutico do lúpus. Hoje em dia a gente conhece mais essa doença e a gente tem mais opções medicamentosas para tratar o lúpus. Por outro lado, não é só medicamento. Tem a parte não medicamentosa que é extremamente importante. A gente falou do fotoprotetor solar, então protetor todos os dias. Doutor, não vou sair de casa, vai passar pelo menos uma vez ao dia. Além disso, evitar tabagismo, o consumo de álcool também evitar, claro, consumo pequeno não teria nenhum problema, mas isso tem que também tomar cuidado. Ter hábitos de vida saudável, ter uma atividade física regular, uma boa hidratação, estar seguindo regularmente com o seu médico. Vacinação é extremamente importante a gente vacinar os pacientes. Então, tem todos esses cuidados não medicamentosos que a gente tem que orientar o nosso paciente, que isso ajude muito na sua evolução. Tá, e me veio aqui aproveitar a experiência do senhor, lógico, para ir tirando os leigos do dia a dia, exatamente como se fosse mas e o fulano está com uma dor na junta aqui, achou que era ácido úrico. Fala, calma lá, é lógico que eu vou falar do básico, a partir do básico. Pergunte para quem sabe, para quem estudou. Mas eu estou me referindo a essa questão insistindo de novo com o bombardeio de desinformação da internet, doutor, que vem de toda a frente. Eu já vou incluir outras questões aqui, de falar do risco da desinformação. Toma hora pronobis, ômega 3, querem soluções fáceis, como se ela atingisse tudo para tudo, não só para o que nós estamos falando aqui, lúpus, fibromialgia e outros problemas. Exatamente. Eu valorizo muito isso que você falou. Hoje em dia a gente está na era digital e da informação, então tudo é muito rápido. Isso que a gente está fazendo, por exemplo, e quem é leigo, que está lá atrás das câmeras, ele não consegue fazer uma curadoria, separar o que é bom de o que não é. E hoje em dia, todo mundo tem seu espaço na internet, pode dar sua opinião e, enfim, espalha essa desinformação. E a gente vê isso no campo das nossas doenças reumatológicas. Isso é muito, muito comum. Então, sempre procurem opinião de especialistas na área, das sociedades, como a gente está fazendo aqui em nome da Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu venho aqui, então, em nome da Sociedade Paulista, Sociedade Brasileira de Reumatologia. Procure, de acordo com a doença, né, a especialidade, aquela sociedade que fala sobre isso. Ali, sim, a pessoa, a população, ela terá uma informação de qualidade e segura. A gente tem que combater a desinformação. Com certeza. Tá, e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, aproveitar o tempo, a questão do lúpus, tem alguma questão de origem genética já hoje? Como que está a ciência em relação a esse tipo de correlação? Então, a gente sabe sim que há uma predisposição genética, inclusive pacientes que têm história na família de lúpus, irmão com lúpus, enfim, tem uma chance muito maior do que a população em geral de desenvolver lúpus, né? Há vários genes, há vários fatores genéticos específicos que se correlacionam com o lúpus. Não sei se foi essa a pergunta ou se é algum se você gostaria de comentar sobre alguma outra coisa. Então, a gente conhece, tem fatores genéticos que estão ligados, e isso a gente vê, inclusive, no nosso dia a dia. É uma coisa que a gente sempre pergunta para o paciente que entra no consultório do reumatologista com qualquer doença autoimune, não só o lúpus, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, Sjögren. Tem alguém na família com uma doença reumatológica autoimune? Porque é muito comum. E quando a gente está investigando, ainda não sabe, isso é muito importante para nós. Tem sim, doutor, na minha família, minha tia tem lúpus, já fica aquela orelhinha levantada ali que pode ser. Então, isso ajuda bastante para a gente, até inclusive na nossa investigação. Henrique Sampaio, muito obrigado de ter conversado conosco aqui, emprestado o teu valoroso tempo em nome da Sociedade Paulista de Reumatologia também, para que a gente possa fazer e trocar informações, explorar vocês no bom sentido para boa informação em relação à fibromialgia e o lúpus. A gente não fica nas cores do fevereiro, né, roxo, a gente trata disso como, obviamente, pede toda a cautela, o ano todo, o tempo inteiro.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre essas duas doenças tão importantes e que podem impactar diretamente na qualidade de vida dos pacientes. E um recado final aqui: tanto a fibromialgia quanto o lúpus, elas não têm cura, mas hoje em dia a gente tem um conhecimento muito maior e um arsenal terapêutico, opções de medicamentos, conhecimento maior para tratarmos. E sim, a gente consegue controlar, tratar e promover qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, se você de casa que está nos ouvindo, se tem algum desses sintomas sugestivos de fibromialgia ou lúpus, ou se conhece alguém que tenha, oriente, envie esse vídeo para a pessoa e oriente-o a buscar um reumatologista, porque o diagnóstico precoce, tratamento precoce, tende a levar a uma evolução melhor para esses pacientes. Saúde, Rick Sampaio, muito obrigado. E você que nos acompanhou aqui pelo Espaço Aberto, se você pegou a nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe. Além de ser emissora pública de rádio e TV, é um documento público e você pode assistir a hora que você quiser no link na TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Grande abraço.